Bem, nós estamos começando agora mais um programa aqui, mais um momento aqui no canal Viver Brasil. E, obviamente, eu gostaria de registrar ele com muita ênfase. A presença do nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que muito nos alegra. É a segunda vez que o nosso governador está vindo aqui no nosso canal Viver Brasil. A primeira vez foi em setembro. A gente estava começando os primeiros passos aqui do canal, as primeiras produções. Tivemos a grata satisfação de receber o governador para poder contar para ele um pouco do canal e como é que a gente estava desenvolvendo essa nova caminhada. O canal foi inaugurado desde o dia 10 de janeiro aqui em Belo Horizonte, sendo distribuído pela Claro Net em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, outras cidades que estão se agregando a essa distribuição. Então, graças a Deus, governador, o canal está se posicionando como uma boa referência para Minas Gerais, de produção de conteúdo. Hoje são 7 programas diferentes e nesse mês de julho a gente inicia mais um programa que se chama Minas de A a Z. Entre os programas que a gente tem aqui tem o BH Todo Dia, que é um programa para falar de Belo Horizonte todos os dias. E agora a gente lança também o Minas de A a Z para poder ter Minas Gerais o tempo inteiro no nosso horizonte e no nosso foco. Eu queria começar perguntando sobre essa realidade de Minas Gerais. O senhor tem um conhecimento muito nativo do nosso estado, pela forma que o senhor se desenvolveu profissionalmente, empresarialmente também, conhecendo cidades minúsculas, pequenininhas, as suas capacidades, os seus potenciais. Passados esses anos aí, como governador de Minas, como principal líder do nosso estado, o que o senhor fala de realização? Como é que o senhor poderia enumerar, listar, concluir esses anos como governador de Minas Gerais? O que foi prioridade na sua vida, tendo em vista as deficiências que você encontrou no nosso estado, a questão da folha, a questão de infraestrutura que a gente precisa, obviamente, trabalhar? Eu queria que você começasse contando essa sua impressão ao fechar aí o primeiro mandato. Tem mais agora essas eleições desses próximos meses aí para poder reelegê-lo ou seguir um outro caminho. O que mostra as pesquisas é que o Minas Gerais está entendendo o recado e está gostando do que está sendo feito. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor se encontra nesse momento, colocando a visão no retrovisor e enxergando o futuro também. Obrigado, GCO. Prazer estar aqui com você. Obrigado, PCO. E também obrigado aí para quem está nos acompanhando. Bom, desde o primeiro dia do nosso governo, nosso foco tem sido arrumarmos a casa e equilibrarmos as contas. Arrumar a casa, GCO, é até fácil. Você muda para uma casa que está desorganizada, bagunçada, suja, você faz um mutirão ali e resolve isso rapidamente. Agora, pagar dívida, quem já ficou devendo sabe que não é de um dia para o outro. Mas depois de 3 anos e meio à frente do governo de Minas Gerais, eu posso dizer que hoje a situação do estado é bem menos grave do que quando nós assumimos. Quando havia folha de pagamento atrasada, quando o 13º não era pago, quando havia dívida com os bancos referente ao consignado do funcionalismo público, quando os municípios não recebiam os repasses constitucionais, ICMS, IPVA, etc. Tudo isso está equacionado. E nós começamos a viver agora, nesse ano de 2022, uma fase nova. Uma fase em que o Estado já começa a ter condição de fazer algum investimento. Investimentos pequenos ainda diante da necessidade. Mas durante 10 anos, o que nós tivemos em Minas Gerais foi operação tapa-buraco nas estradas. E agora, nesse ano de 2022, através do Provias, pela primeira vez em 10 anos, nós estamos tendo asfalto novo, asfalto recuperado. São 2.500 quilômetros de asfaltos que estão sendo recuperados
em todas as regiões do estado. Mais de 70 frentes de trabalho estão acontecendo nesse momento e mais de 2 bilhões investidos. Então isso é necessário para que Minas Gerais retome o desenvolvimento. E se alguém, Gustavo, tem feito aqui um esforço, eu posso dizer que esse alguém sou eu, a começar pelo meu próprio cargo. Dispensei Palácio, dispensei as 32 empregadas que o Palácio tinha, moro na minha casa, pago a minha diarista, as 7 aeronaves que nós tínhamos, vendemos ou então colocamos essas aeronaves à disposição da saúde e da segurança pública, e é nisso que eu acredito, é num Estado responsável, num Estado que atenda o público, e não num Estado que fique atendendo um pequeno grupo de privilegiado, um pequeno grupo de amigos do rei. Então estamos no caminho certo, mas ainda há muito que ser feito. Minas Gerais estava muito estragada e não é em 4 anos que você corrige aquilo que foi estragado durante décadas. E o que seria, olhando para frente, o que seria prioridade para Minas Gerais para os próximos 4 anos? Como é que o governo de Minas Gerais enxerga esses próximos 4 anos? Bom, o que nós estamos fazendo, e isso de certa maneira já está planejado, o que nós mais queremos é oportunidade, é empregos, é dignidade para os mineiros. Nesses 3 anos e meio de governo, Gustavo, nós criamos mais de 500 mil de empregos com carteira assinada de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. Se nós continuarmos nessa linha, atraindo tantos investimentos como temos conseguido, mais de 236 bilhões de investimentos privados, daqui a 2 anos, nós vamos poder falar aqui, nós mineiros orgulhosos, aqui em Minas Gerais, só não trabalha quem não quer, porque a quantidade de vagas é suficiente para todos. E isso não tem sido fruto de uma ação isolada. Para ter desenvolvimento, você precisa ter estradas, estamos recuperando as estradas, você precisa ter um ambiente propício, temos simplificado, desburocratizado, agilizado todos aqueles procedimentos que dependem do Estado. Precisamos ter uma segurança pública adequada, já somos o estado mais seguro do Brasil e queremos mais ainda, e principalmente precisamos ter pessoas capacitadas. E lançamos no nosso governo, no ano passado, talvez o maior programa do Brasil de formação profissional, que é o Trilhas de Futuro. Nesse momento, aqui em Minas Gerais, 115 mil pessoas estão fazendo cursos técnicos com 2 anos de duração, com auxílio alimentação, auxílio transporte e em escola particular. São pessoas que daqui a 1 ano, 2 anos, estarão se formando em técnicos de radiologia, técnicos em automação industrial, técnicos em manutenção de máquinas agrícolas, para poder trabalhar nessa quantidade de empresas que estão chegando aqui em Minas Gerais. E elas me reclamam de nós não termos mão de obra capacitada. Então o Estado está trazendo as empresas, está qualificando as pessoas, está fazendo a infraestrutura. E esse processo é que precisa continuar. Se nós continuarmos assim, eu posso dizer que nós estaremos no ciclo da prosperidade, num círculo virtuoso. Se você fosse chegar para investidores fora do Brasil, se você fosse chegar lá em Nova York agora, que é um dos centros econômicos que a gente tem no planeta, como é que seria a venda hoje de Minas Gerais? Como é que você iria atrair investimento e mostrar que Minas tem realmente diferenciais em relação ao Brasil? Nós tivemos agora, recente, um problema significativo, que eu sei que o senhor teve mais do que a par ao longo desse processo, no que diz respeito à fábrica da Heineken. E depois se achou uma solução. Para gerar emprego, precisa-se de investimentos. Como é que, então, o senhor desenha Minas Gerais hoje para investidores e para pessoas e para empresas que querem realmente gerar empregos em Minas Gerais?
Bom, nada melhor do que credibilidade para atrair investimentos. Todo investidor que nos procura, primeiro é lógico que ele tem o atendimento da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Investe Minas, que é o antigo INDE, e naqueles casos necessários, eu sempre estou presente e deixo muito claro para quem quer se instalar em Minas Gerais. Aqui você não vai enfrentar burocracia, aqui o seu processo será analisado com prioridade e você vai ter todo o atendimento do Estado para que nada fique parado. Se alguma coisa depende de prefeitura, nós vamos atrás da prefeitura para poder eliminar o obstáculo. E dou sempre, Gustavo, nada melhor para ter credibilidade do que dar boas referências. Eu sempre vou falar, ó, está aqui uma relação de 50 mega empresas que já se instalaram em Minas Gerais. Mercado Livre, Amazon, Heineken e diversas outras que vieram porque acreditam na nossa gestão séria. E eu sempre faço questão ainda de dar o meu telefone, falo, se por acaso alguma coisa sua ficar parada, ficar esquecida em alguma repartição pública, está aqui meu telefone, eu faço questão de ir atrás para ver o que está acontecendo, porque aqui nós não vamos deixar mais nada engavetado como acontecia no passado, que muitas vezes ficava engavetado até que a pessoa desse doação para um candidato, desse doação para um partido político. Isso não acontece mais. Pessoal, entra aí agora, aproveitando essa deixa que ele acabou de falar sobre a questão política, sobre a nova forma política que o próprio governador está implementando em Minas. A gente está aí observando, mas o que você acha do apoio do Bolsonaro à sua candidatura? Vai ter ou você não vai aceitar, como eu já vi dizendo? Bom, eu sempre tive um contato muito respeitoso, um contato próximo com o presidente Bolsonaro. Vale lembrar, PCO, que eu o conheci depois de eleito. Muitos falaram que eu e ele fizemos uma campanha em comum, mas lá na campanha de 2018 nós nunca ocupamos o mesmo palanque. O que nós temos de comum é que ele teve uma visibilidade nacional e eu, talvez aqui em Minas e um pouco nacional, no mesmo período. Isso acabou nos associando. Mas hoje a situação nossa nós temos um inimigo em comum, que é o PT aqui em Minas Gerais. Nós não queremos que o PT volte para Minas, porque sabemos que o Pimentel e o PT destruíram Minas Gerais entre 2015 e 2018. O Estado ficou arrasado e eu sei melhor do que ninguém como foi a situação que eu assumi. Na primeira semana, manifestação de prefeitos que estavam doentes, que estavam renunciando ao cargo e até suicidando, como aconteceu e nós assistimos aqui em Minas. E eu hoje tenho um Partido Novo, tenho um candidato a presidente, Luiz Felipe Dávila, e tenho essa fidelidade partidária. E o presidente também tem um partido, o PL, tem lá um candidato a governador de Minas também. Então hoje nós podemos dizer o seguinte, ele tem a sua jornada, eu tenho a minha, temos muito em comum, mas cada um de nós temos essa responsabilidade partidária, mas temos esse inimigo em comum que destruiu Minas Gerais no passado. Governador, pouco antes de você assumir, não sei se você vai se lembrar, eu te disse que você, como governador, iria resolver a situação do Estado, porque quem quer é a vontade política. E parece que você teve. Você lembra disso que eu te falei? Aí eu vou perguntar, o que o outro fez de tão ruim que deixou o Estado em frangalho e agora o governo mantém outro tipo de governo e está melhorando a situação de Minas? Bom, PCO, eu não estive dentro do governo passado para poder conseguir fazer um diagnóstico mais detalhado, mas o que eu posso dizer
Eu sou gestor há 35 anos, fiz uma empresa crescer que hoje opera sem a necessidade da minha pessoa. E gestão, PCO, envolve você estar presente, envolve você estar acompanhando. Uma coisa é uma empresa, é uma fazenda, uma propriedade rural mal gerida, onde as decisões são equivocadas, e outra é essa empresa, essa fazenda está abandonada. O que eu percebo aqui em Minas Gerais é que o Estado estava abandonado. O que eu percebo é que o ex-governador, em vez de fazer gestão, ele simplesmente virou as costas. Acho que ele foi se defender de processos, acho que ele foi se proteger e deixou o Estado totalmente abandonado. E uma fazenda abandonada é uma fazenda onde, na hora que você entra no meio do cafezal, vai ter mais capim do que café. Uma fazenda mal gerida, pelo menos às vezes você está comprando caro o insumo da fazenda, você está com as pessoas erradas, então o abandono é muito pior. Eu vejo que o Estado de Minas foi abandonado, o que é muito pior do que ser mal gerido. Pois é, governador, vamos num assunto aí que todo mundo está querendo saber, é quem será o seu vice. Exatamente, mas sobre essa questão do vice, nós vamos pedir mais alguns pequenos segundos, só para a gente fazer um break aqui, a gente volta já já com a presença do governador e ele falando agora sobre quem será o vice.